Graças e paz, meus amados irmãos. Eu quero dar graças a Deus e agradecer pela vida do presbítero Silvio, que esteve nos ajudando hoje na liturgia, né, a primeira vez, né, Silvio? Ele que há pouco tempo foi recebido juntamente com sua família aqui na Igreja do Catolé. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, estou vendo o irmão Antão, a irmã Joseni, que alegria vê-los na casa do Senhor. Boa noite a você que está na sua casa, que está separando esse momento também de adoração no seu lar. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 44. Voltamos de novo a Gênesis. Vamos nessa, pela graça de Deus. Gênesis capítulo 44, vocês sabem, estamos falando sobre a história de José, do Deus de José. São narrativas, então, por si só elas já são longas, então nós vamos dividir esse capítulo 44 em duas leituras, tá certo? Da última vez eu li a primeira parte, esqueci a segunda, mas aí se eu esquecer vocês vão me lembrando, tá bom? Vamos ler então, dos versículos 1 ao versículo de número, eu disse 17, 16. Vamos ler? Eu quero pedir que os irmãos me ajudem nessa leitura. Vamos ler de forma alternada? Se os irmãos puderem projetar. Isso, muito bem. Diz assim: deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. De manhã, quando já claro, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos. Não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações? Procedeste mal no que fizestes. Então lhe responderam: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de praticar semelhante coisa. Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. E se apressaram, e tendo cada um posto o saco de mantimento em terra, o abriu. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo, os jumentos tornaram à cidade. Disse-lhe José: que é isso que fizestes? Não sabíeis vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? Amém, irmãos. Vamos pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Você que está em casa também, convido você a orar. Meu Deus de amor e de misericórdia, nós estamos aqui, meu Deus, e sabemos que fomos vivificados pelo poder da Tua Palavra. E temos sido sustentados, ó Pai, pelo poder da Tua Palavra. Por isso, Senhor Deus, a gente pede com muita humildade nessa noite, que a palavra dos nossos lábios, o meditar do nosso coração,
a forma como nós ouviremos a Tua palavra, seja com santo temor e tremor. Dependemos de Ti, Senhor, porque sabemos que sem Ti nada podemos fazer. E que Teu Espírito, ó Pai, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesses dias eu coloquei uma sugestão de filme no grupo do WhatsApp. Dentre as muitas mensagens que vão passando rapidamente, talvez você tenha percebido. O filme não é muito bom, se você for um crítico de cinema. Mas se você não for muito chato e tiver paciência de assistir uma produção não lá tão rebuscada, você vai extrair algumas lições desse filme. O filme já começa estranho porque ele se chama Os Reformados. Mas ele também se chama Ipu, um acordo aos tolos. Nada a ver, né? Mas essa é uma narrativa, o enredo desse filme, ele é bem interessante. A história se passa na Segunda Guerra Mundial e ocorre que acontece um assassinato de um soldado nazista. O corpo desse soldado é achado por um garoto romeno. Esse corpo é achado e levado para uma cidade romena. E aí eles acabam mandando esse corpo ir para as autoridades alemãs, que ficam assim, não iam deixar por menos. E aí invadem lá a cidade, mandam lá os soldados e dizem o seguinte, perguntam quem foi que matou o soldado nazista. Quem foi que matou um dos nossos soldados? E as autoridades perplexas dizem, nós não sabemos, que de fato é um mistério do filme, que não é revelado. Vai ter spoiler, se você não assistiu, eu vou contar o filme todinho aqui, tá bom? Daí, eles dizem, os alemães, olha, vocês vão ter até às 5 horas da manhã, de amanhã, para descobrirem quem foi o assassino. E aí eles colocam 10 cadeiras numa praça principal lá da cidade. E diz, se esse assassino não se entregar até às 5 horas da manhã, as 10 principais autoridades dessa cidade serão mortas. E aí a confusão é grande. Porque aí se junta aqueles que são os mais importantes, as autoridades daquela cidade, ou seja, o prefeito, chefe da polícia, o escrivão, um médico, um padre, algumas esposas, tudo entra no meio. E aí eles ficam, e agora? Não fomos nós que cometemos esse assassinato. Nós não sabemos, e é um prazo muito diminuto para a gente descobrir, abrir uma investigação, e eles até que tentam aqui ou ali, mas eles não conseguem descobrir quem foi que matou o soldado nazista. Então, por meio dessas autoridades locais, elas forçam o homem a se declarar culpado. Eles se lembram de Ipu. Ipu é um personagem um tanto quanto grotesco, parece ter até alguma dificuldade, um grau de deficiência mental. Então, quando eles pensam em alguém que possa se entregar no lugar deles, eles começam a visualizar na sua mente Ipu. Por quê? Porque Ipu é um ser um tanto quanto desprezível. Ele não vai fazer diferença, de fato, na nossa cidade. E eles mesmos dizem a Ipu, um homem lá dos seus 40 e tantos anos, que ele tinha sido achado e tinha sido capturado pela própria vila e que ele devia a sua própria vida a eles mesmos. O fato é que Ipu, ele acaba um tanto quanto gostando da ideia, porque ele desejava ser herói e ser martirizado como herói, ele acaba concebendo essa ideia. Mas Ipu não é muito bobo, não. Ele começa a fazer algumas exigências por terras e por isso e por aquilo. Ele quer um enterro bem bacana, e eles prometem um enterro bacana, o nome dele na praça da cidade, e ele diz muito bem, mas eu preciso de uma prova. E qual é a prova? Vamos simular aqui o enterro do homem. Então ele assiste o próprio enterro, vai para dentro do caixão, aquela coisa toda. Mas sabe, tem muitas lições interessantes no filme, mas o que se passa, um dos pontos interessantes é que esses que se julgavam ser inocentes pelo crime, de fato, do assassinato do soldado nazista, eles não eram tão inocentes assim. Eles acabam se entregando, né, por causa do seu comportamento. Por exemplo, eles dizem que Ipu é um homem insignificante,
Ou seja, já há um preconceito no coração deles, ou eles se julgam melhores do que o outro. No meio da trama também, eles se mostram egoístas, avarentos, mentirosos, e por isso eles são tolos. O fato é que eles não são tão inocentes assim. Essa passagem bíblica que nós lemos parte, nós vamos ler por completo, se Deus assim permitir, será útil para nos mostrar que nós não somos tão inocentes quanto nós parecemos ser. E que a gente precisa de alguém para resolver o nosso problema. Então, quero ver essa narrativa em duas partes. A primeira, ninguém é tão inocente quanto parece ser. E depois a gente vai ver que a gente precisa de alguém que resolva o nosso problema da culpa. Vamos ver então. Primeira parte, ninguém é tão inocente assim. Veja, nós estamos passando um tempo de uma parte da narrativa da história de José que mostra o retorno dos irmãos que foram ao Egito atrás de alimento e que ainda não sabem a verdadeira identidade de José e julgam estar tratando diretamente somente com um governador, somente, né? O fato é que eles retornam ao Egito e agora eles recebem quando eles foram ao Egito por causa da fome, né? Jacó não queria deixá-los ir porque eles tinham que levar Benjamim, então eles acabam levando Benjamim e quando chegam lá todos assustados e tal, o que é que acontece? Os irmãos apresentam Benjamim, José fica todo felizão lá, emocionado, se retira para chorar e tudo e prepara um banquete, uma festa daquelas para os seus irmãos. Eles ficam sem entender muita coisa, mas aproveitam a festa. A festa a gente não precisa de muita explicação, não é mesmo? Eles começam a curtir a festa. Tudo bem, a festa termina, aí quando é no outro dia, eles voltam para casa. E aquela deve ter sido uma boa viagem para eles, ou o começo de uma boa viagem. O retorno deles para junto dos seus pais, cheios de mantimentos, com dinheiro nos sacos de alimento, era algo muito importante. Porque aquele retorno deles para casa significava para eles muito. Por exemplo, eles se viam livres, agora donos de seu próprio destino, de novo, eles pensavam isso, prontos para voltar ao pai Jacó, e talvez assim reconquistar mais um pouquinho da confiança do seu velho pai, e aliviar um pouco mais daquela culpa que eles carregavam há mais de 20 anos. Na verdade, era a primeira vez das viagens que eles estavam voltando com um número maior de irmãos do que aqueles que eles tinham chegado no Egito. Então, Benjamim está livre, nós estamos voltando para casa com alimento, nosso pai vai nos receber com alegria e vai, o nosso histórico assim vai ficar melhor. Não vai ficar tão manchado como era antes. Mas, de repente, eles veem a polícia do Egito correndo atrás deles de novo. Agora eles começam a pensar, e agora, o que foi que aconteceu de novo? Será que eles querem nos escoltar até a saída do Egito? E vai ser assim, algo bem bacana. Eles mandam parar aquela comitiva, e agora eles são acusados de uma transgressão. Eles dizem assim, você roubou um copo de prata do governador, e olha, não era qualquer copo de prata, era o copo com o qual ele fazia as suas adivinhações. E aí era mais uma trama de José que forjou essa cena. Inclusive, ele era um bom ator, José, né? Forjou toda essa cena para testar o caráter, mais uma vez, e o coração redimido dos seus irmãos. É isso que está acontecendo. Então, eles são apanhados mais uma vez. Esse copo para fazer a adivinhação, a gente não pode tomar isso de maneira literal, era uma prática pagã, certamente foi apenas um arranjado na trama que José bolou para deixar a coisa mais emocionante ou para ter alguma coisa para poder pegar os seus irmãos de volta. E aí o mordomo vai lá ao encontro deles e eles dizem assim, por que vocês pagaram mal por bem? Vocês foram tão bem tratados. Vocês não foram tratados da maneira que vocês deveriam ter sido tratados, foram tratados com misericórdia. Eles, quando recebem essa acusação, de pronto, eles se esquivam e eles se defendem, com uma certa razão. Eles dizem, não fomos nós, pode revistar as nossas coisas. E eles ficam lá, todos cheios de confiança,
A gente não é daquele tipo de gente que anda por aí roubando e furtando coisas. Está achando que a gente é o quê? Eles mesmos já tinham provado da sua certa honestidade, porque quando da primeira viagem, José tinha mandado colocar dinheiro na bagagem deles. Quando eles chegaram junto do pai Jacó, eles guardaram esse dinheiro, talvez você lembre. E quando eles voltam para o Egito, eles voltam e apresentam o dinheiro. Então eles dizem, olha só, é a prova da nossa inocência, porque senão a gente tinha torrado esse dinheiro, a gente não tinha prestado contas, então nós somos honestos. Você deve estar se enganando, deve haver algum equívoco aí nessa acusação. E aí eles dizem algo, no verso 9. Aqueles dos teus servos com quem for achado, alguém disse isso, morra. Pode olhar, pode vasculhar as nossas coisas. E não somente isso, com quem for achado, esse deve morrer, e os demais vão voltar para o Egito como escravos. Ou seja, eles não achavam iniquidade neles. Eles estão tão convictos da sua inocência que eles assumem o risco. Pode olhar minhas coisas, pode olhar minha vida, pode olhar meu passado. Será que pode mesmo? Será que eles eram tão inocentes assim? Sabe, gente, quando nós nos achamos inocentes, nós nos tornamos um tanto quanto legalistas. Que forma? Olha, se eu sou inocente, pode aplicar a sentença máxima da lei. Se for achado nas nossas coisas, essa pessoa deve morrer. Se alguém fosse culpado de fato, ia ficar caladinho, quietinho, e ia diminuir sua pena ao máximo. Mas se estamos certos, não podemos jurar pela nossa própria vida. É isso que está acontecendo aqui. Os irmãos estavam exigindo pena máxima para o que fizeram tal ofensa. E um comentarista que eu tenho admirado muito, sobretudo nesse tempo de exposição dessa história de José, são dois autores, Duguid e Armon. E eles assim, está de novo, os irmãos exigiam a pena máxima para a pessoa que fizera tal ofensa, quebrando a sagrada confiança da hospitalidade oriental, ao roubar o cálice do anfitrião. O que então deveria ser a pena apropriada para alguém que roubou a vida do irmão e condenou a uma vida toda de escravidão? Não são as pessoas de maior valor do que os copos, os cálices, do que os cálices. Quando se trata dos outros, insistimos que a justiça exata seja cumprida. Esse é o fato. Você pode morrer. Se alguém roubou o copo de prata, então, e para alguém que escravizou um irmão, e manteve sua vida durante 2 décadas distante do seu amado pai, esse merece o quê? Que tipo de pena um sequestrador merece? Eles omitem aqui, mas eles estão cheios de si mesmo, porque eu não fui pego nessa falta específica. Mas o fato, irmãos, é que muitas vezes nós nos valemos também desse argumento no nosso contato, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, no nosso relacionamento com os nossos pares. Se nós estamos certos, nós nos enchemos, estufamos o nosso peito e ficamos cheios de razão e cobramos, a pena daquele que transgrediu. Estamos sempre cheios de nós mesmos porque não entendemos ou nos esquecemos de que se Deus sondar o nosso coração, como nós cantamos aqui nessa noite, Ele nos sonda, Ele verá algum mal em nós, sim ou não? Sim, Ele achará mal no nosso histórico, na nossa vida, talvez não no seu passado imediato. Não é possível que alguém seja tão pecador assim. É possível. É possível. Mas digamos que você passou um tempinho sem pecar. Você vai se valer disso para a vida toda. E tem gente que fica se valendo, Um ato de justiça, um ato de retidão no passado, ele vai usar isso como uma medalha para sempre passar na cara do outro. Lembra, olha quem eu sou. Sou justo. Tu acha que eu vou me sujar roubando um copo? Eu já tive contato com tanto dinheiro lá no banco. Olha, eu não gosto dessas besteiras, não. É isso que está acontecendo aqui. Mas, irmãos, como é importante nós pensarmos que nós podemos cair.
E que ainda que aquela acusação pontual seja falsa, não é difícil encontrar falta em nós. Não é difícil encontrar falta na gente. Então, eles dizem, pode procurar, pode vasculhar tudo. E aí começa. Com um requinte assim de frieza, né? Acho que na mesma ordem que os irmãos estavam lá na mesa, horas antes, naquele banquete, foi colocado, todos foram colocados em ordem, né? Aí José, tramando ali para pegar os irmãos de novo, coloca nas coisas de Benjamim, e vocês vão abrindo as bagagens de cada um deles. Eu acho que a cada um eram agora 11 irmãos, né? Abria de um, não. Simeão, tudo bem. Levi, tá ok. Judá, também não. Tá tudo ok, deixa a gente passar e ir embora, que a gente tá com saudade do velho. E de repente, no último saco aberto lá, brilhando lá, quem? Ixi, o copo do homem. O que é que se faz agora numa situação dessas? Eles, no versículo 13, vai mostrar a atitude desses homens. Ao se depararem com aquela situação, o copo que foi achado, eles rasgam as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram a cidade. Era tudo que eles não queriam. Não tem esse momento na vida, é tudo que a gente não quer. Quando a gente está vindo, viajando lá, e acontecer alguma coisa, a gente tem que voltar. E o pior, voltar sob aquela escolta e com aquela acusação terrível. Mas o ponto que eu queria destacar para vocês aqui é a atitude deles, de todos eles. Não é apenas Judá que rasga as suas vestes, não é apenas Simeão que rasga as suas vestes. Eles rasgam de maneira coletiva as suas vestes, como um sinal assim de tristeza. Nossa, o que é que está acontecendo com a gente de novo? Teremos que voltar, a gente acabou de sair da casa do governador, fomos reconhecidos, estava tudo bem, e agora parece que tudo desaba novamente. E se eles saíram pelas portas da frente, agora eles terão de retornar pelas portas do fundo. É isso que está acontecendo. Quando eles chegam, eles se prostram, não há palavras. E agora eles se prostram não como um sinal de reverência pela autoridade do governador, mas como um pedido, um clamor, pedindo misericórdia. Eles se prostram diante de José. No verso 16, deixe-me ler o verso 15 para vocês. Disse-lhe José, que é isso que fizeste? Não sabias vós que tal homem como eu é capaz de adivinhar? E agora, quem toma a palavra é Judá. Se num primeiro momento alguém tomou a frente, agora se diz que esse personagem agora é Judá. E você deve perceber que na nossa trama aqui na história de José, Judá, ele tem se projetado como líder. Porque se nós pensarmos assim na sequência dos filhos, não é? A gente pode pensar em Simeão, a gente pode pensar em Rubem, Simeão e Levi, que viriam antes de Judá, mas eles acabam, Judá acaba se projetando, porque era um projeto de Deus, mesmo que Judá exercesse a liderança dentro daquele grupo, e é isso que está acontecendo. Então ele toma a fala aqui e diz, o que é que a gente vai dizer, meu Senhor? Se você esperasse aqui, se você esperava uma defesa, um argumento forte, não tem. Ele diz simplesmente, eu não tenho o que dizer, Senhor. O que é que a gente vai falar? Como é que a gente vai se justificar? Ele termina dizendo, achou Deus a iniquidade de teus servos. Deus achou a iniquidade dos seus servos. Gente, eles não eram culpados por aquela acusação do roubo, mas mesmo assim eles estavam entendendo que eles eram culpados. Eles ainda tinham dúvida, eles ainda tinham essa culpa. William Shakespeare, ele diz assim, a suspeita sempre persegue a consciência culpada, o ladrão vê em cada sombra um policial. Ou seja, é fácil encontrar alguém que está devendo. Ele vê em cada sombra um policial.
Ele sabe que está devendo. E sabe, não é assim na vida da gente? Quando sabemos que temos culpa no cartório, a gente fica todo desconfiado. Eu acho que aquele fulaninho sabe da minha vida. Ele sabe da minha história. Só existiu, gente, um homem em toda a história cujas acusações de pecado foram de todo falsas. Vocês sabem do que eu estou falando. De Jesus Cristo. No mais, não há um justo sequer. Judas sabe, não tem como justificar o seu erro. O que é que a gente vai falar? E como a gente gasta tempo, não é? Tentando se defender, tentando justificar os nossos próprios erros. Mas foi por isso, relativizando. Foi por isso, ou foi por aquilo. Tentando dar uma desculpa aqui, outra ali. Nem sempre será possível provar nossa inocência. Mas será sempre possível confessar os nossos pecados. Você nem sempre vai poder provar sua inocência, mas você sempre vai poder confessar que é culpado. É o caminho mais fácil. Muitas vezes estamos porque queremos provar nossa inocência, preocupados tanto com a nossa reputação. E acabamos por nos esquecer de que é melhor confessarmos as nossas faltas, os nossos pecados. Quando os nossos pecados são revelados, acredite, eles são para o nosso bem. Aqui, esse pecado revelado mais uma vez, confessado mais uma vez, por Judá e seus irmãos, está fazendo bem para eles. É um caminho que é benéfico para eles, que se mostra importante para o processo de crescimento, para o processo de santificação e, sobretudo, para o que Deus queria realizar na vida deles como um todo. Quando o nosso pecado é revelado, é para o nosso bem. Teve um jovem que há algum tempo, conversando comigo, ele disse que revelou que tinha problemas com pornografia. Já fazia um tempo. Ele disse que estava superando esse vício e o que ajudou ele a lutar contra esse mal foi o fato do pai dele ter descoberto. E quando descobriu sabiamente, o pai sentou com ele, tratou com a vida dele, com sabedoria e à luz da palavra de Deus. Quando o nosso pecado é descoberto, é para o nosso bem. Nós não precisamos viver à sombra do nosso passado ou escondendo a nossa vida. Nosso Deus se importa com a nossa vida. Eis aqui algo que poderia virar contra os irmãos de José, se eles ficassem escondidos somente atrás de uma suposta justiça, ou como alta justificação. Não. Eles dizem, eu não tenho como me justificar. Nós erramos. Nós somos pecadores. E Deus vai usar isso para o seu bem. Até o mal, Deus transforma em bem. Se tratado da maneira correta, Deus pode nos santificar, pode nos mudar, pode agir em nosso meio, pode agir em nosso coração. Vamos para um segundo ponto. Todos precisam de alguém para resolver o problema da culpa. Vamos ler dos versículos 17 ao 34 agora. Forma alternada de novo, tá bom? Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para o vosso pai. Meu senhor perguntou aos seus servos, tendes pai ou irmão?
Então disseste a teus servos: trazei-mo para que ponha os olhos sobre ele. Então disseste a teus servos: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais me vereis o rosto. Disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos. Se agora também tirardes este da minha presença e lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cãs com pesar à sepultura. Vendo ele que o moço não está conosco, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Amém. Aqui a gente vê uma atitude de empatia voluntária. Eles dizem: nós somos teus escravos. Nós. É a forma que Judá se coloca, juntamente com os seus irmãos, na mesma situação de Benjamim. Veja que eles não fizeram isso quando da situação lá com José no passado. Eles não sentiram a dor de José, pelo contrário, movidos de inveja, de ódio, venderam. E aqui eles se colocam no lugar de José, vocês de Benjamim, eles também rasgaram as suas vestes, nós lemos ainda há pouco, isso já é algo louvável. Mas aqui é esse sentimento, né, de empatia, eles se envolvem emocionalmente com Benjamim, eles sofrem um dano com o irmão mais novo, eles voltam à cidade quando eles poderiam ter retornado de fato a Canaã, e poderiam ter dito ao pai uma história verídica agora: olha, Benjamim ficou preso lá, mas agora eles sentem a mesma dor e querem sofrer o dano juntamente com seu irmão Benjamim. Afinal de contas, Benjamim, ele era o único inocente em toda essa história, se nós pensarmos em Benjamim juntamente com os seus 10 irmãos, tirando José também. Mas se essa já era por si só uma demonstração de irmandade, vai ter outra atitude que vai superar. Olhe o que é que o governador diz: José, né? Longe de mim que eu faça tal coisa. Eles dizem: nós queremos ficar presos juntamente com Benjamim. Aí José, tão bonzinho, ele já sabia tudo, né? Diz assim: não façam isso com vocês, não. Vocês têm uma vida pela frente. Deixa só esse menino aí, podem voltar. E para desespero deles, não há fiança, não há condição, não há nenhuma esperança de resgate. O governador não impõe nenhuma condição, somente deixe que vocês podem voltar para suas casas. Judá de novo na história. Ele se apresenta como um intercessor. É marcante agora. Esse vai ser o maior discurso encontrado em todo o livro do Gênesis. Judá respira fundo, dá um passo à frente. Diz assim: senhor governador, se me permite, eu preciso falar só mais uma coisa. Eu sei que tu és como o próprio Faraó, mas deixa-me falar algo. E aí Judá começa esse longo discurso. Em resumo, ele vai relembrar aqui ao governador
da importância de Benjamim ao seu pai. Desde o primeiro momento em que eles falaram que tinham um irmão mais novo, o problema começou. E desde aquela ocasião, os irmãos estavam dizendo: esse aqui é muito amado pelo nosso pai Jacó, porque ele é o filho que sobrou da sua esposa amada, de Raquel, e o outro foi extraviado, o outro morreu. Em alguns momentos eles vão dizer isso. Então, olha, se tocar em Benjamim, aquele velhinho vai morrer. Ele não vai aguentar. E todo esse discurso, a primeira parte desse discurso é justamente Judá se colocando no lugar do pai. Se colocando, sentindo o mesmo sentimento do seu pai, algo que ele não tinha feito quando vendeu seu irmão José. Eles tão pouco estavam se importando com o seu pai Jacó, mesmo sabendo que ele era tão amado pelo seu pai, longe deles pensarem em qualquer coisa desse tipo. Mas agora eles estão se colocando, se em primeiro lugar eles se colocaram no lugar de Benjamim, agora Judá se coloca no lugar do pai. Olha isso. Isso é um cristianismo, o fruto do cristianismo puro. Se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro, chorar com o outro, receber o dano no lugar do outro, quando você pode vazar, quando você pode se livrar de qualquer encrenca e se manter, manter sua vida a salvo. Olha o que está acontecendo aqui. José ele vai se apresentar como um próprio fiador. Em todo esse discurso, as palavras mais recorrentes vão ser amor, morte. Num discurso que por si só as palavras que mais se destacam aí, você imagina, né? É amor, morte, sepultura. E olha só como ele diz assim, no verso 30, agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele. As almas estão profundamente ligadas. Veja que relação tão profunda há entre Benjamim e entre Jacó. Era um apego muito grande, mas um apego que o próprio Deus já tinha trabalhado no coração de Jacó, se você lembra lá da nossa última exposição, das nossas últimas exposições. Jacó diz assim, Judá diz assim: eu sou fiador, eu me coloco no lugar dele, eu pago o preço por ele. Foi a minha palavra que eu dei ao meu pai. Se alguma coisa acontecer ao meu irmão, eu pago com o próprio dano, o dano da minha própria vida. E ele diz: eu serei culpado para com meu pai todos os dias. Eu não quero carregar mais essa culpa comigo. Pelo amor de Deus, já chega de tanta culpa. Já chega lá de 20 anos com essa culpa por causa do meu irmão José. Eu não quero mais passar por esse problema. Como é ruim a gente carregar um sentimento de culpa. Como é ruim. Talvez você esteja carregando um sentimento de culpa já há tantos anos, por algo que você fez, ou por aquilo que você deixou de fazer. Judá não queria mais isso para a sua vida. Eu pergunto, o que é que você faz para não carregar a culpa? A psicologia moderna diz assim: liberte-se da sua culpa. Não é? Bonito, né? Liberte-se da sua culpa. Por que você anda se culpando? Liberte-se. Essa é a solução. Uma solução humanista que não resolve absolutamente nada. Eles vão dizer, esse é o caminho para a cura. Mas a sua consciência não consegue se livrar dessa culpa. Deve haver alguma outra forma da gente se livrar da culpa. Qual a solução de Judá? Judá reconhece que está errado, reconhece a sua culpa e sabe que merece punição. Esse é o caminho da cura da culpa, meus irmãos. O começo. A cura completa é Jesus. Mas o Espírito Santo vai trabalhando de forma que você para de fugir da sua própria culpa e encara os seus próprios pecados. E diz assim, de fato, eu sou pecador. E eu errei, talvez não nesse trauma, talvez não naquilo, mas eu sou pecador. A solução não está em maquiar o meu erro e dizer que eu sou bonzinho, ou de me livrar de uma certa culpa. Não, sem o sentimento de culpa, sem o entendimento de que nós somos culpados, não há salvação. A arrogância.
Aquele que diz que não tem pecado, esse já é um mentiroso. A verdade não está nele. Por isso, nos livrar de um sentimento de culpa não é solução, mas tratar à luz do Evangelho. Eis aí a solução. E qual é a solução à luz do Evangelho? Jesus Cristo já levou toda a minha culpa e por isso eu sei que eu sou perdoado e que eu não preciso mais carregar esse fardo de culpa comigo. Essa é a solução do Evangelho. O que é que Judá faz agora? No verso 33, agora pois, essa frase é maravilhosa, gente. Agora pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço que suba com seus irmãos. Depois de todo esse discurso para falar da importância emocional, dessa importância que Benjamim tinha para com Jacó, nós poderíamos esperar o quê? Que no final de tudo isso ele dissesse, por favor, maneira aí, gente. Vamos lá. Prega aí um induto de Natal, manda a gente para casa, não fica fazendo isso não. Não é isso que ele fala, gente. Pelo contrário. Ele se apresenta para sofrer, não com Benjamim, porque até agora é isso. Eles se apresentaram para sofrer junto com Benjamim, mas agora Judá se apresenta para sofrer no lugar de Benjamim. É diferente. É diferente. Se o sentimento cristão agora que nos faz com que nós soframos junto com o outro, a mensagem do Evangelho começa quando alguém sofre no nosso lugar. Jacó agora está se mostrando como substituto não só para Benjamim. Judá está se apresentando não só como substituto para Benjamim, mas para todos os seus irmãos. Para todo mundo agora. Que atitude tão preciosa. E nós, irmãos, nós precisamos de um substituto. Nós precisamos de alguém que se coloque no nosso lugar. Já pensou como seria bom se alguém se colocasse sempre no lugar da gente, sofrendo as consequências das encrencas que a gente vive entrando? Estourou o cartão de crédito, o nome vai para o SPC do outro. O nome do outro vai para o SPC. Já pensou se fosse assim? Faltou no trabalho e o dia vem descontado no contra-cheque do meu colega. Meu time perde, mas os 3 pontos são debitados na conta do Corinthians. Eu como todas aquelas guloseimas das festas juninas e as calorias vão para o outro. Eu tomo aquela multa e os pontos da CNH vai para outra pessoa. Já pensou? Mas você já pensou se você se dispusesse a se colocar no lugar do outro? A dizer assim, não se preocupa. Eu pago por você. Não esquenta não. Você pecou. Eu pago. Essa ofensa no seu lugar. Já pensou nisso? Todos nós precisamos de alguém que se coloque no nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo para a iniquidade é a morte. A condenação para o pecado é inescapável, é a morte. E nós estamos com um problema muito sério para resolver. Porque a hombridade de Judá e a capacidade de Judá de substituir cessa por aqui. Imaginemos só se a história terminasse com essa lição de moral. Jacó se apresenta para substituir os seus irmãos. Ele seria um cara legal, aquele irmão bem bacana. Mas acontece que o próprio Judá precisa de um salvador. O próprio Judá precisa de alguém para o libertar. Judá ficaria aprisionado a vida toda. Muito bonito.
Talvez ele escrevesse até uma biografia para ele fosse elevado assim como um exemplo singular para a gente. Tudo bem, não haveria salvação para a gente. Não haveria. Sabe, a gente vai ver que mesmo que Judá tenha se colocado no lugar deles, ele não vai precisar se entregar no lugar de Benjamim. É assim que começa o capítulo número 45, o capítulo 45 que a gente não vai ver hoje, mas ele não vai precisar se entregar no lugar dos seus irmãos. No início do capítulo 45, a gente vai começar a ver outra oportunidade, não vai ter sangue, não há ameaça, não há prisão, haverá muito choro, muito perdão e vai haver muita reconciliação. É isso que vai acontecer. Judá não vai ficar preso para a vida inteira e nem vai precisar ser preso. Estava falando, sabe, do filme? E aí eu vou contar o resto. Você nem assiste mesmo, né? Eu disse que era ruim o filme. O filme acaba de maneira inusitada. Lá os 10 acabam por meio que convencer Ipu, muito esperto, quis a garantia lá dos terrenos e tudo e tal, e eles de maneira tola tentaram entrar nesse acordo entre eles. Acontece que Ipu, ele pede um tempo para se preparar, para se entregar aos nazistas. Ele diz, eu preciso me preparar. E todos concedem essa licença. Certo, vá se preparar. Então Ipu se retira. Acontece que vai estar dando lá pelas tantas. Dá 10 para as 5. Fica todo mundo aperreado. Cadê Ipu? Ele não vai mais vir. E agora os nazistas vão chegar aí. Cabeças vão rolar. Quando dá mais ou menos bem pertinho da hora, aparece Ipu lá. Imponente. Como um mártir, né? Como um herói ao caminho do martírio. Esperando a cadeira lá do sacrifício. Vai lá, Ipu. Mas acontece que nesse finalzinho do filme, eles começam a ver um escolta do exército lá, vindo lá de longe, e agora eles dizem, agora, Ipu vai morrer. Então eles passam em alta velocidade, e eles não param, destroem lá umas cadeiras e vão embora. E alguém começa a gritar, acabou a guerra, acabou a guerra, acabou a guerra. Acabou a guerra. E tudo vira uma grande festa. Ipu não precisa se martirizar, não precisa morrer em prol dos outros, ele fica super triste e aqueles outros acabam ficando com cara de tolos, porque passaram as escrituras dos terrenos para Ipu, que agora não quer devolvê-las. A guerra acabou. Nenhum deles precisou pagar o preço, porque a questão já havia sido resolvida em outra instância. Mas um preço foi pago. Alguém precisou se colocar no nosso lugar. Nosso Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, se colocou no lugar da gente. Diferente de Judá, ele não carregava culpa. Ele fez uma promessa ao seu pai, na eternidade, e ele ia cumprir até o fim. Ele é o representante legítimo dos seus irmãos. E ele se oferece voluntariamente, não coercitivamente, ou movido por qualquer outro sentimento ou por qualquer tipo de vantagem, mas voluntariamente. O Senhor Jesus resolve se entregar pelos seus. Isso é o Evangelho. De maneira tão singular e de maneira tão maravilhosa. Sempre carregamos alguma culpa. Suspeite de você mesmo. Você pode dizer para você nessa noite, e ao Senhor, sonda-me, Senhor, e me conheces. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Você pode tratar o outro agora como um igual, entendendo que ele é pecador. Há cadeiras para você, cadeiras para mim. Há uma cadeira para cada homem. Somos todos culpados. Somos todos culpados. Mas nós podemos dar glória a Deus por Cristo Jesus. Porque a guerra acabou para todo sempre. Agora a paz. Agora a perdão. Agora a reconciliação. Não precisamos de Ipu. Não precisamos de suborno. Só precisamos de Cristo. Só precisamos do nosso
Salvador. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos orar. Obrigado por tua palavra, amado Deus. Somos tão tolos quando pensamos que não temos cometido pecado. E quando colocamos um peso, uma sentença de morte, Senhor, contra os nossos irmãos, contra aqueles que falharam pontualmente contra nós, não lembrando, ó Pai, das nossas sérias e graves ofensas que temos cometido, ó Pai, contra o Senhor que é santo. Nos justificamos tantas vezes. Ó Deus, somos pecadores. E precisávamos de um substituto. Obrigado, porque Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O Senhor veio para nos purificar de toda maldade. O Senhor veio com misericórdia e com graça e com perdão. Aquele que não conheceu o pecado, nosso Jesus se fez pecado por nós, e nós o agradecemos. E nele fomos feitos justiça de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Traz perdão, Senhor. Traz restauração, Senhor. Se há culpa, Senhor, que os irmãos estão carregando, ou que alguém que não tem a Ti como Salvador ainda carrega, nessa noite, nesse momento, ele pode ser liberto se correr para os braços de Jesus, se esconder na cruz do Calvário, se esconder nos méritos do nosso Salvador, que se fez um de nós e pagou a nossa sentença. Bendito seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.